Hoje eu quero falar com vocês sobre a introdução desta belíssima obra Diálogo com as Sombras. Eu fiz um vídeo, dica de livro, onde indiquei esta obra. Fez muito sucesso aquele vídeo, muitas pessoas comentaram, muitas pessoas já leram, já estudaram e pediram alguns vídeos sobre esta obra. E eu resolvi fazer um vídeo aqui falando sobre a introdução. Uma vez que quando eu li a introdução, eu de fato fiz muitos comentários, grifei muitas partes. Então, vou compartilhar com vocês alguns pedaços da introdução. Não vou ler a introdução inteira, apenas alguns pedaços que eu grifei para estudarmos juntos, mas eu vou ler o comecinho. Introdução. Essa introdução, escrita pelo próprio autor, Hermínio Corrêa Miranda, data de 1976, Rio de Janeiro, 1976. Ele vai dizer assim, o Hermínio: creio necessário declarar, no pórtico deste livro, que, a meu ver, nenhuma obra acerca dos aspectos experimentais do Espiritismo terá valor por si mesma isolada do contexto dos 5 documentos básicos da doutrina, isto é, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nenhum livro sobre mediunidade, sobre grupos mediúnicos, vai ter validade, um peso afastado das obras básicas, do conceito das obras básicas. É claro que a lista não termina aí. Há, na literatura espírita, um acervo considerável de livros que constitui leitura obrigatória para todo aquele que se propõe a um trabalho sério, junto aos companheiros desencarnados. Eu adoro, ele usa muito essa expressão, um trabalho sério junto aos amigos espirituais, aos companheiros desencarnados, porque trabalhar em grupos mediúnicos exige disciplina, seriedade, é um compromisso. Pois não devemos esquecer de que o Espiritismo, como doutrina essencialmente evolutiva, não termina com Kardec, começa com ele. É muito importante lembrarmos sempre disso. As obras de Kardec não são verdades absolutas e indiscutíveis, não são livros sagrados, não é uma Bíblia dos espíritas. O Espiritismo começa com Kardec. Allan Kardec sempre deixou isso muito claro, a importância de nós evoluirmos, aprendermos coisas novas. Então, as obras de Kardec são um ponto inicial. E ele vai falar de várias obras. Agora eu começo a ler algumas frases que eu anotei. A prática mediúnica não deve ser improvisada, pois não perdoa despreparo e ignorância. Ah, vamos montar um grupinho aqui de reunião mediúnica? De vez em quando a gente conseguir, vamos se reunir? De vez em quando. Trabalho mediúnico é algo muito sério. Podemos comparar, pensando no mundo físico, material, a uma cirurgia espiritual. Que médicos que, vamos qualquer dia fazer a cirurgia nele? E nós estamos falando da seriedade desse grau, mas envolvendo o espírito, o plano espiritual, o mundo espiritual. E por ser algo etéreo, não é menos importante, pelo contrário. Então, alguém que quer trabalhar na casa espírita, se a pessoa... Tem gente que não falta no trabalho do dia a dia de forma alguma. Acorda às 5 da manhã, vai trabalhar, não falta, vai doente se precisar, vai cansado, vai no aniversário. E por que no trabalho na doutrina espírita eu não vou dar o mesmo valor? O que, em teoria, eu deveria dar muito mais, porque estamos falando que existe mais sublime. Hoje eu não vou no centro espírita. Como não? Você é passista? Você é a pessoa que ajuda a organizar, distribuir os panfletos, receber as pessoas? Você é um médium? Você é o doutrinador? Como assim você não vai? A disciplina, a seriedade. A prática mediúnica não deve ser improvisada, pois não perdoa despreparo e ignorância. Vamos falar qualquer coisa para os espíritos, qualquer coisa. Despreparo. E quantas pessoas despreparadas que arrumaram grandes problemas. Médiuns que acabaram obsediados. Foram sem preparo, sem estudo, sem disciplina, tentar conversar com espíritos, mexer em vesperos. Diferente quando estamos preparados, disciplinados, estudamos, nutridos de boas ideias,
os bons espíritos vêm nos inspirar. Como a base do fenômeno mediúnico é a sintonia espiritual. Ele vai nos lembrar que a base do fenômeno mediúnico é a sintonia espiritual. Então, quando temos um grupo ali, unido, que se respeita, que se gosta, que estuda, que se ajuda, e que às vezes vai precisar falar algumas palavras, amigo, parece que você não está bem, posso te ajudar? Amigo, eu vi que você não tá se concentrando, será que não é melhor você se afastar um pouco? Isso eu estou dizendo entre os colegas. Claro que a função do dirigente é essa, ficar de olho. Às vezes conversar, às vezes afastar. Isso não quer dizer, obviamente, que estejamos à inteira mercê de espíritos perturbados e perturbadores. Velam por nós companheiros de elevada categoria, sempre dispostos a nos ajudar. Mas não nos podemos esquecer de que eles não podem fazer por nós as tarefas de que nos incumbem, nem livrar-nos das nossas provações, e muito menos coibir os mecanismos do nosso livre-arbítrio. Seremos sim assessorados por espíritos de elevada categoria, que não farão por nós, que vão nos inspirar, muitas vezes mandar mensagens, mas acima de tudo nos inspirar, nos envolver, nos conduzir, direcionar, mas não vão fazer por nós. E aí a necessidade, a reunião mediúnica não é apenas um dia na semana, ela começa muito antes. Do sono, da oração, do equilíbrio, do trabalho, do preparo. Nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado, seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade. Que o espírita, esse trabalhador dos grupos mediúnicos, ele possa ser espírita e trabalhador o tempo todo. Há alguns locais onde às vezes as pessoas elas se envaidecem. Agora eu trabalho no grupo mediúnico, eu não vou ajudar mais no caldo fraterno, não vou ajudar mais a fazer almoço e distribuir, não vou mais ajudar no bazar, não vou doar roupa. Eu estou no grupo mediúnico. Como se fosse uma posição mais elevada. Nós podemos auxiliar de todas as formas e devemos auxiliar de todas as formas. Que bonito quando é um trabalhador humilde que entendeu o seu compromisso, está ali disciplinado, só que ele é espírita o tempo todo, onde precisar, no trabalho, dentro de casa, sempre solícito. Assim, é preciso insistir. A formação, eu gosto muito dessa parte. Assim, é preciso insistir. A formação ou o nascimento de um grupo é muito importante e deve ser cercado dos mesmos cuidados que procedem à formação e ao nascimento de uma criança, ou seja, a educação dos pais. Estão preparados para a tarefa? Desejam um filho? Dispõem-se aos sacrifícios e renúncias que o trabalho impõe? Dispõem-se de ali. Estão conscientes das suas responsabilidades, dos percalços e das lutas que os esperam? Para que desejam um filho? Sonham fazer dele um grande homem no sentido humano? Forçando a uma tarefa acima de suas forças, para a qual não esteja preparado, ou se dispõem a criar condições para fazer dele um ser digno, pacificado e amoroso? Estão prontos a receber a tarefa com humildade? E, acima de tudo, estão prontos e dispostos a se doarem integralmente, sem reservas, ao amor ilimitado, sem condições e sem imposições? O amor não exige recompensa. Quem dera se todos os pais, antes de se tornarem pais, fizessem essas reflexões todas. Aliás, temos um vídeo falando sobre a missão espiritual dos pais, das mães dos pais. O link está na descrição desse vídeo. Ou, se preferir, procurar aqui no canal. Um outro trecho que eu anotei. Cada vez mais, da exata compreensão do mecanismo das relações entre esses dois mundos
que no final de contas não são mais que um único em planos diferentes. Outra parte muito interessante. Que sabedoria do Hermínio Miranda. De fato, nós falamos, os dois mundos, os dois planos de vida. Mas de fato, é apenas um. É a vida nas suas mais variegadas vibrações. Nesse instante, vamos pensar um materialista. Vamos pensar um materialista. Ele sabe que eu estou aqui, fisicamente ele me vê. Eu estou emitindo a minha voz, decibéis, que a gente não vê. Há frequências de televisão, de rádio, ao sinal do Wi-Fi passando aqui nós não vemos, mas não são mundos diferentes, estão todos aqui interligados. O chamado mundo espiritual é aqui, nós vivemos no mundo espiritual. Há diferentes vibrações. Há a matéria desse microfone, há a matéria do perispírito, dos espíritos que se encontram aqui, do nosso perispírito, há as trocas constantes de pensamentos, de energias, as mais variadas nuances e os mais variados planos. E algumas pessoas que às vezes pensam, mas são apenas 2 planos. Será? Será? Lembrei de José Herculano Pires, que dizia que o Chico era um homem interexistente. Se eu não me engano, era isso. E ele comentava de ter visto já o Chico Xavier conversando com eles, trabalhando ali na reunião mediúnica e desdobrado, presente em alguma tarefa no plano espiritual. Imagina que incrível. Quando chegarmos nesse nível, quantas pessoas que falam, Bruno, eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Estou escovando o dente, estou penteando o cabelo, estou fazendo a comida para criança. Imagina a gente aqui em vários níveis. Os erros que cometemos prendem-nos a uma cadeia de fatos e de seres que se estende tempo afora. Isso serve para o bem que fazemos também. Os erros que cometemos prendem-nos a uma cadeia de fatos e prendem-nos a pessoas. Vamos imaginar uma traição, um assassinato, uma verba desviada que desencadeou na pobreza de alguém, na morte de alguém, em anos muito difíceis de uma pessoa. Se eu fui o causador, eu estou vinculado à situação, vinculado a essas pessoas. Quantas dessas pessoas que um dia, quando descobrirem, vão me odiar, vão me perseguir? E aí, as bênçãos do trabalho mediúnico. Aqui na Terra, podemos buscar o trabalho da saúde, podemos buscar terapeutas. Quem não tiver condições pode buscar trabalhos voluntários, trabalhos gratuitos, pode buscar o SUS. Quem tiver condições pode ter um terapeuta, um psicanalista, um analista, um psiquiatra e buscar trabalhar questões que aconteceram, mas e os espíritos desencarnados? E quantos que nem têm consciência que morreram? E quantos que têm consciência que morreram, mas nem têm consciência que o perdão liberta? E aí o Hermínio vai dizer assim, multidões de seres que aqui viveram inúmeras vezes, como criaturas encarnadas, lá estão à espera de ajuda. E, no entanto, são tão poucos os grupos que se dispõem a esse trabalho, que tão altos dividendos paga em conhecimento e progresso espiritual. O trabalho mediúnico é algo incrível. Fazermos parte da libertação de alguém, do crescimento de alguém. Nós somos os primeiros beneficiados de ver situações lindas, nosso progresso espiritual diante do progresso de outras pessoas. E para encerrar as minhas anotações da introdução, a cada bom grupo de seres encarnados dispostos à tarefa corresponderá a um grupo equivalente de espíritos, num intercâmbio salutar de profundas repercussões, pois que espiritismo é doutrina, mas é também prática mediúnica,
E todos nós, ainda que sem sequer suspeitemos disso, temos compromissos a executar, ajustes a realizar, com irmãos que nos aguardam mergulhados em ódios e incompreensões, que se envenenam a si mesmos e a nós próprios. Diálogo com as sombras. E isso é só a introdução do livro. Você encontra nas melhores livrarias. Há um site chamado Estante Virtual, que você pode comprar livros usados. A livraria da Federação Espírita, enfim, livraria temos várias. E pegar emprestado também com os amigos. Deixe aqui os seus comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida. E se você puder, compartilha com os seus colegas de grupo mediúnico. Quem sabe todo o grupo estudar juntos esse livro. Se puderem, me ajudem a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, para que o livro e o trabalho do Hermínio sejam exaltados da forma que merece. Abraço e até o próximo.